15 de janeiro de 2026. Vamos meditar em Provérbios, capítulo 15. Você que é novo no canal, o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria para aplicação em nossa vida. Existe um livro que conta que se você realiza a leitura mensal de Provérbios durante um período de 5 anos seguidos, você prospera em tudo o que você faz. Porque como o livro de Provérbios é um livro que traz sabedoria para tudo o que nós fazemos na vida, quando você lê todos os meses, durante um período de 5 anos, e coloca em prática, você acaba se aperfeiçoando durante um período de 60 meses. 5 anos tem 60 meses. Imagine que, lendo e colocando em prática o livro de Provérbios durante 60 vezes, você acaba colhendo resultados dessa persistência e desse aperfeiçoamento, aprimoramento constante na tomada das suas decisões. O livro de Provérbios tem 31 capítulos. Nós estamos em janeiro, nós temos 31 dias, então estamos lendo um capítulo por dia. Hoje é dia 15, nós vamos ler Provérbios 15. E Provérbios 15 começa falando sobre o poder das nossas palavras. Veja que o versículo 1 diz aqui: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Se você está conversando com uma pessoa e você vê que essa pessoa está muito raivosa, nervosa, alterada, e você fala de maneira suave, se você abaixa o tom de voz e você fala com tranquilidade, você consegue remover a fúria, a raiva, o nervosismo de uma pessoa. Agora, assim como a palavra pode tirar o nervosismo, a raiva, o ódio e a fúria de alguém, a palavra também tem o poder de destruir um relacionamento. Veja que a parte B do versículo 1 diz: mas a palavra dura suscita a ira. Você pode começar uma conversa com uma pessoa que está tranquila, que está sossegada e que está em paz. Mas se você começa a provocar aquela pessoa com palavras duras, começa a irritar a pessoa usando palavras negativas, de calúnia, de destruição, você pode despertar a ira na pessoa. Então, com as palavras, nós podemos deixar uma pessoa calma numa situação de nervosismo, e com as palavras nós podemos tirar a destruição, tirar o ódio, a fúria de alguém. Com nossas palavras nós construímos a paz e criamos a guerra. Agora o versículo 2 diz que a língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a estultícia. Estultícia significa tolice. O sábio, ele busca sabedoria, ele busca uma boa forma de falar. O que ele vai dizer, o que ele vai falar? Ele procura alcançar sabedoria para ter palavras boas para falar. Agora, os tolos, eles só falam tolices, eles derramam a estultícia. Essa cor roxa que você está vendo aqui nessa leitura, ela é proposital. Nós colocamos em roxo todos os versículos que falam sobre as nossas palavras. E nós vamos destacar todos os versículos em roxo primeiro, porque são
todos os que falam sobre o poder das palavras. Indo para o versículo 4. Uma língua saudável é a árvore de vida, mas a perversidade nela quebranta o espírito. Se você tem uma língua que diz palavras boas, você traz vida ao seu redor. Agora, a perversidade na língua quebranta o espírito. Quando as pessoas são perversas e falam, destilam veneno nas suas palavras, ridicularizando, diminuindo, humilhando as pessoas à sua volta, elas quebrantam o espírito, elas destroem as pessoas. O versículo 7. Os lábios dos sábios derramarão o conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. Versículo 23. O homem se alegra na resposta da sua boca, e a palavra a seu tempo, quão boa é. O versículo 23 mostra que quando você fala a palavra que precisa ser falada no tempo certo, você consegue resolver muitas situações da vida. Então aqui o versículo 23, ele nos mostra quando você fala. Será que é o momento de falar a respeito de um certo assunto? O homem fica alegre quando ele dá uma resposta que é boa na sua boca. Mas a palavra que é dita a seu tempo é muito melhor. O versículo 23 nos traz essa ideia. Às vezes, você não está em um bom momento para falar a respeito de um certo assunto. Dentro do casamento, nem sempre aquela inquietação, aquela preocupação, aquela situação que você achou desagradável em relação ao seu marido, em relação à sua esposa, tem que ser falado naquele momento. Muitas vezes, dentro do trabalho, a correção de um colaborador ou o apontamento em relação a algum erro, alguma falha na liderança, não deve ser dito naquele momento. É necessário não só ter a palavra certa, mas falar no tempo certo aquela palavra. Antes de você entrar em uma conversa, pense: será que chegou o quando? É o tempo certo? Porque o 23 aqui, ele diz: o homem se alegra na resposta da sua boca. Quando a pessoa tem sabedoria, sabe como resolver aquele assunto, sabe exatamente que a palavra que tem que ser falada ali a pessoa já sabe o que tem que dizer, não basta só saber o que dizer. Também é necessário avaliar quando dizer. Você pode ter razão e estar certíssimo naquilo que você vai dizer. Pode ser uma palavra de muita sabedoria, mas se você fala no tempo errado, a pessoa pode não estar pronta para ouvir aquilo que você tem a dizer. Por melhor que seja o seu conselho, por melhor que seja a sua palavra. Agora o versículo 26. Abomináveis são para o Senhor os pensamentos do mal, mas as palavras dos limpos são aprazíveis. Nós precisamos cuidar dos nossos pensamentos, porque o que nós dizemos passa primeiro pelos nossos pensamentos. Por isso que o versículo 26 diz que o Senhor considera abomináveis os pensamentos do mal. Quando você vê alguém xingando alguém, falando mentiras a respeito de alguém, usando calúnia, difamação, ela está dizendo aquelas palavras, mas antes dela dizer, aquilo passou pelo pensamento dela. O mentiroso, o difamador,
O caluniador, ele pensa, eu vou destruir aquela pessoa, vou inventar isso e isso. Primeiro passa pelo pensamento. Então, é necessário cuidar dos nossos pensamentos e avaliar o que nós vamos dizer. O versículo 26 diz: as palavras dos limpos são aprazíveis, são palavras que trazem prazer. E o versículo 28 fala que o coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama em abundância coisas más. O justo é aquele que se vincula com a palavra de Deus. Quando nós falamos de justo, lembre de uma roupa justa que fica colada no corpo. O justo é aquele que medita na palavra de Deus e fica colado na palavra de Deus. Então, o justo, ele se preocupa, ele medita no que ele vai responder, ele medita em como ele vai resolver a situação. Ele sabe que as palavras têm muito poder e por isso ele pensa muito bem o que vai dizer, como vai dizer, se ele vai dizer de forma suave ou se vai dizer numa forma mais ríspida. Tem momentos em que a sua fala precisa ser mais ríspida. Numa reunião, para resolver uma situação em que alguém precisa ser corrigido, dependendo de quantas vezes a pessoa já foi orientada, existem conversas que exigem um tom mais ríspido, mas com a medida certa. E o justo, ele avalia isso. Ele avalia o que ele vai dizer, como ele vai dizer e em que momento ele vai dizer. Agora, a boca dos ímpios apenas derrama em abundância as coisas más. Os ímpios não pensam a respeito do que vão dizer. Os ímpios simplesmente falam o que lhes vem na cabeça. Se você não sabe o que dizer, se você não sabe como resolver uma situação, é melhor permanecer em silêncio. Veja aqui em Provérbios, no capítulo 17, indo aqui nos versículos 27 e 28. O 27 diz que retém as suas palavras o que possui o conhecimento. Ou seja, quem possui o conhecimento, ele guarda, ele segura o que ele vai dizer. Retém as suas palavras o que possui o conhecimento. E o homem de entendimento é de precioso espírito. O homem que entende as circunstâncias da vida, que entende que as palavras têm poder, ele tem um precioso espírito, ou seja, no seu interior, no seu espírito, ele sabe que o que ele vai falar impacta em tudo o que ele vai viver. Então ele tem um espírito valioso. Ele pensa antes de falar para que o seu ambiente fique em paz. Agora o versículo 28 diz: até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios, por sábio. O versículo 28 o 27 fala que quem possui o conhecimento, ele segura o que vai falar, ele retém as suas palavras. E se você não sabe o que dizer, o 28, até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio. Preste atenção naquilo que você vai dizer, como você vai dizer, quando você vai dizer e em que tom você vai dizer. Porque, como nós vimos aqui em Provérbios 15, no versículo 1, a resposta branda, a resposta suave, ela desvia o furor. Ela resolve uma situação grave de alguém
nervoso, tenso, preocupado, raivoso, com ódio. Uma resposta suave, uma palavra dita de forma calma, pode resolver muitas situações. Agora, uma palavra mal educada, uma palavra dura, uma palavra que diminui o próximo, a prática do bullying, que é ficar ridicularizando uma pessoa por causa de qualquer motivo, seja por questão econômica, seja por questão de raça, seja por qualquer que seja, ela desperta a ira. Provérbios 15 traz como um dos temas principais o cuidado com as palavras. Então nós vimos aqui os versículos 1, 2, 4, o 7, o 23, o 26 e o 28. Um segundo tema de Provérbios 15 é a justiça de Deus. O versículo 3 fala sobre isso. Veja que os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse versículo 3 nos mostra que Deus, ele sabe tudo que nós fazemos. Uma pessoa que usa suas palavras para praticar o bullying, ridicularizar pessoas, ofender os outros, está ferindo o próximo com palavras. Mas no livro de 1 João, no capítulo 3, está escrito que aquele que perturba o seu irmão com palavras se assemelha ao homicida. E todo aquele que aborrece o seu irmão com palavras é um matador, é um homicida. E os homicidas não têm parte com Deus. Talvez você que pratica o bem esteja pensando assim: não vale a pena praticar o bem. Mas uma palavra de fortaleza nesse dia para você: nunca desista de ser bom. Não desista de fazer o bem. Porque a injustiça pode prevalecer por um momento, mas a recompensa do Senhor vem no longo prazo. Você pode pensar: eu estou fazendo bem e as pessoas me pagam com o mal. Eu estou fazendo bem, mas o negócio é praticar o mal. Não desista de fazer o bem. Aqueles que praticam o mal, cedo ou tarde, vão colher os seus resultados. O versículo 3 aqui fala: os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Deus está vendo tudo o que as pessoas estão fazendo. Ele sabe o que as pessoas estão fazendo. O versículo 3 mostra que a lei da semeadura é certa. Você é livre para semear o que quiser, mas não tem como escapar da colheita, porque os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. Esse versículo 3 remete à questão da justiça de Deus. Deus vê todas as coisas. Deus contempla tudo que ocorre nessa terra. Ele sabe tudo que nós fazemos e é Ele que retribui tudo que cada um merece. E o versículo 11, nós estamos aqui usando a cor laranja, falando a respeito do tema, a justiça de Deus. Deus é justo, Ele vê tudo e Ele tem poder de aplicar a justiça. O versículo 11 vai dizer aqui: o inferno e a perdição estão perante o Senhor. Veja que o inferno e a perdição estão perante Deus. É Ele que tem o poder de
colocar as pessoas, julgar as pessoas pelos seus maus atos, colocando-os no inferno e no caminho da perdição. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Por isso que nós dissemos, nunca desista de ser bom. Porque se o seu coração mudar para o lado errado, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Deus sabe o que se passa no seu coração. Ele sabe o que você pensa. Então, ande na justiça. Tenha certeza que Deus é justo, que Ele realiza justiça. Não desista de ser bom. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares. Agora, nós vamos entrar no tema de número 3, que nos fala para amar a correção, a justiça e a verdade. Nós vamos entrar aqui na cor verde. O versículo 5 diz: o tolo despreza a correção de seu pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. O versículo 5 diz: ame a correção das pessoas. Ame a correção dos seus pais. Os seus pais aqui, o seu pai, pode ser o seu pai, a sua mãe, o seu padrasto, a sua madrasta, pode ser o seu tio, a sua tia, os seus avós. Vai ser aquela pessoa que cuida de você. A pessoa que cuida de você tem zelo por você. O tolo despreza as pessoas que o amam, a correção das pessoas que o amam. Mas o que observa a repreensão, prudentemente se haverá. Aquele que escuta a correção vai tomar a decisão prudente. Escute as pessoas que praticam o bem e que querem o seu bem. Ame ser corrigido, ame a correção. Isso vai trazer livramento, vai trazer o caminho certo para a sua vida. Agora veja o versículo 6. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Lembrando aquela ideia de que o justo é aquele que anda colado com a palavra de Deus. É aquele que procura saber a respeito da palavra de Deus e ajustar a sua vida, alinhar a sua vida à palavra. Na casa do justo há um grande tesouro. Qual é o grande tesouro na casa do justo? Tudo o que ele faz, tudo o que ele fala, como ele age, como ele vive, é de acordo com a palavra de Deus. O grande tesouro é que, quando você obedece à palavra de Deus, você recebe o favor de Deus. Nós já falamos sobre o favor de Deus quando lemos o capítulo 3. O capítulo 3 fala que o favor de Deus envolve a longevidade, vida longa, com paz, as riquezas e a honra. Veja aqui em Provérbios, capítulo 3. Aqui em Provérbios, no capítulo 3, vamos ler os versículos 13, 14, 15 e 16. Ali começando pelo 13. Bem-aventurado, ou seja, feliz, bem-sucedido, é o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. 14. Porque melhor é a sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Sabedoria e conhecimento vale mais do que riquezas financeiras. Com a sabedoria você adquire riqueza financeira. Sem sabedoria, por mais que tenha riqueza financeira, a pessoa pode viver uma vida miserável. Por isso existem muitas pessoas muito ricas que vivem bebendo, usando drogas, carregados de mágoa, raiva. Versículo 15. Mais preciosa é do que os rubins, e tudo o que podes desejar não se pode comparar a ela. E o versículo 16. Aumento de dias há na sua mão direita, e na sua esquerda riquezas e honra. Então o favor de Deus, quando a pessoa recebe, ela busca sabedoria, ela busca conhecimento,
ela recebe um presente de Deus. Deus faz um favor a todos aqueles que buscam a sabedoria. Ele derrama longevidade, riquezas e honra. Voltando aqui para Provérbios 15, nós estávamos falando aqui do versículo 6, que na casa do justo há um grande tesouro. O justo é aquele que busca a sabedoria, é aquele que adquire o conhecimento, é aquele que procura saber a respeito da lei de Deus e procura praticar. O justo é aquele que põe em prática. Quando ele põe em prática, ele tem um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Quais são os frutos do ímpio? O ímpio é o que pratica o mal. Os frutos do ímpio trazem perturbação. Quais são esses frutos do ímpio? Vamos ver aqui em Gálatas quais são os frutos do ímpio. Aqui em Gálatas, no capítulo 5, Gálatas é uma carta que foi escrita por Paulo para as pessoas que moravam na região da Galácia. Galácia era uma região formada por alguns territórios. Todas as pessoas que moravam na região da Galácia eram conhecidos como Gálatas. Então Paulo escreveu uma carta para os Gálatas explicando como deveriam seguir a Deus, como deveriam pautar a sua vida. E aqui no capítulo 5, a partir do versículo 16, ele fala assim: digo, porém, andai em espírito. Espírito em letra maiúscula fala a respeito do Espírito de Deus. Ele está dizendo: andem na direção do Espírito de Deus, e não cumprireis a concupiscência da carne. Concupiscência, essa palavra é difícil, fala a respeito dos desejos da nossa carne, fala sobre a nossa vontade pecaminosa, a nossa vontade de andar no caminho errado. Então ele fala: digo, porém, andem no Espírito de Deus, e vocês não vão cumprir os desejos da carne de vocês. Versículo 17: porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. O versículo 17 fala que existe uma luta. Você quer fazer a coisa certa, você quer falar com paciência, mas muitas vezes, dentro do coração, você está amargurado e acaba tendo essa luta. Mas ele fala: andem no Espírito de Deus. O Espírito dá força para que você consiga fazer a coisa certa. E o versículo 18: mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Ele fala aqui da lei da carne. Existe uma lei, a lei do pecado. Existe uma lei. Nós temos tendência a fazer a coisa errada. Mas ele fala: mas se vocês forem guiados pelo Espírito, vocês não vão ficar sujeitos, não vão ficar submissos, não vão ficar à mercê da lei do pecado. Agora o versículo 19, do 19 até o 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia. O versículo 20, idolatria. A idolatria, pessoas que entregam a vida para artistas, cantores. A idolatria pode ser para uma carreira. Tem pessoas que idolatram mais a sua carreira profissional do que a Deus. Tem pessoas que idolatram o dinheiro. Tem pessoas que idolatram o marido, a esposa, o filho, o pai, a mãe, que tudo isso vem antes de Deus. Jesus disse que se você ama mais o seu pai, a sua mãe, o seu irmão, você não é digno dele. Porque Deus é que deve estar em primeiro lugar. Aí vem as feitiçarias, pessoas que fazem rezas contra outras pessoas. E quando nós lemos aqui feitiçarias, quando alguém faz uma oração a Deus,
dizendo assim: Deus, castiga ele, castiga ela. Deus, faz essa pessoa passar por um monte de situação difícil. Esse tipo de oração é feitiçaria. É desejar o mal, a destruição do próximo. E tem pessoas que estão na igreja e usam essas orações achando que estão apenas pedindo justiça. Inimizades. Veja que quem ora assim, podemos dizer que essas são orações contrárias. Quem faz oração contrária age com inimizade. Porfias. O que são porfias? Discussões, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias. Versículo 21. Todas essas palavras aqui: porfia, emulação, ira, peleja e dissensão. É um grupo de como nós falamos, usar as palavras para a guerra. Aí heresias. Heresias é dizer coisas que a Bíblia não diz. Versículo 21. Invejas, homicídios. Homicídios envolve também palavras que machucam e matam o próximo. Bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Nós estamos lendo esse texto aqui para dizer que o fruto do ímpio traz perturbação. O fruto do ímpio é a prostituição, traz a perturbação em relação ao seu casamento, em relação à sua vida sentimental. Aqui no versículo 19, a primeira categoria de pecados: prostituição, impureza e lascívia. Todo esse tipo de pecado, pornografia, prostituição, fornicação, que é o relacionamento íntimo entre pessoas solteiras, sem um comprometimento, sem o compromisso, a lascívia, o ficar olhando para pessoas com desejo lascivo, com desejo para a prática sexual, tudo isso, pensamentos impuros, são coisas que trazem a destruição da vida sentimental, da vida conjugal, da vida emocional da pessoa. Existem vários artigos científicos que comprovam os efeitos da pornografia no cérebro, que trazem danos cerebrais, a capacidade de memorização, a capacidade de foco, a capacidade de atenção. As obras dos ímpios levam à sua destruição. Agora o versículo 20. Idolatria e feitiçaria são coisas que são contra Deus. Você adora outras coisas ou pessoas acima de Deus. Feitiçaria. Usa Deus como se Deus fosse um gênio da lâmpada mágica para atender às suas vontades, para fazer vingança em relação às outras pessoas, para fazer o que a pessoa deseja. Depois, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas e dissensões. Tudo pessoas que usam as palavras de maneira indevida. Trazem o quê? Discussão, guerra, conflito. Falta de paz. Heresias. Heresias. Palavras que vão contra a lei de Deus. Ensinamentos errados. Fazem com que as pessoas se desviem do caminho certo da sabedoria. Aí o versículo 21. Uma pessoa que guarda inveja, ela está arruinando ela mesma, está desejando o mal do próximo, que a outra pessoa que está prosperando não possa prosperar. Homicídio, uma obra de destruição. Bebedice, glutonaria, é autodestruição. A pessoa está se destruindo com bebedices e glutonarias. Pessoas que contraem doenças, diabetes e outras enfermidades que poderiam ser poupadas, e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Agora vejo quais são os frutos do Espírito. Versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, que significa paciência. Longanimidade vem de longo ânimo. Quem tem longo ânimo
é porque tem paciência, benignidade, que é fazer o bem, bondade, que é ser uma pessoa boa, fé, mansidão e temperança. Versículo 23 fala que contra essas coisas não há lei. Ninguém vai chegar e dizer para você, você tem que fazer isso. É cada pessoa que tem que escolher, decidir se vai viver nos frutos da carne ou se vai viver nos frutos do Espírito. E Paulo fala aqui que para viver, que existe uma batalha para que você seja justo. Mas se você andar em espírito, você vai vencer essa batalha. Retornando aqui em Provérbios 15, nós falamos aqui do versículo 6, que na casa do justo há um grande tesouro. O tesouro é que ele pratica a palavra de Deus, ele pratica os frutos do Espírito, ele recebe esse tesouro na casa dele. Agora, nos frutos do ímpio, há perturbação, como nós lemos lá em Gálatas, no capítulo 5, do versículo 19 até o versículo 21. Os frutos do ímpio vão trazer perturbação na vida emocional dele, na vida sentimental dele, na paz dele, porque ele vai agir com ira, com emulação, no relacionamento com Deus. Quem anda com idolatria e com feitiçaria e com heresia fica longe de Deus e vai destruir no fruto do ímpio a perturbação. Na bebedice e na glutonaria existe a perturbação das doenças, o diabetes, várias enfermidades na vida da pessoa. Prosseguindo aqui na cor verde, a cor verde aqui nós estamos usando para falar a respeito de correção, justiça e verdade. Você deve andar na correção, aceitar a correção, versículo 5 do Pai. Andar na justiça, justiça, andar na lei de Deus. A justiça é ficar justo à lei de Deus e andar com a verdade. Vamos aqui ver o versículo 10. Correção molesta há para o que deixa a vereda. Ou seja, aquele que deixa o caminho correto vai receber uma correção que vai incomodá-lo. Molestar significa que incomoda. Então, uma correção que incomoda há para o que deixa a vereda. Quem deixa o caminho certo recebe uma correção que vai incomodá-lo. E o que aborrece a repreensão morrerá. E quem faz isso, aborrece a correção, a repreensão, morrerá. Uma pessoa que não escuta a orientação, não dirija em alta velocidade. O que aborrece a repreensão, morrerá. Não vá e não saia com pessoas envolvidas com coisas erradas. A pessoa pode cair em uma situação de morte. Agora o versículo 12. Não ama o escarnecedor aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. O versículo 12 está dizendo, o escarnecedor é aquele que brinca com as coisas sérias. Ele tira sarro, dizendo assim, você é muito moralista. O não ama o escarnecedor é aquele que o repreende, nem se chegará para os sábios. Agora o versículo 31, que fala, os ouvidos que escutam a repreensão da vida, no meio dos sábios farão a sua morada. Quem escuta a correção, a repreensão, aceita a justiça, a correção e a verdade, vai ficar entre os sábios. E o 32, o que rejeita a correção, menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão, adquire entendimento. Então, esses versículos que nós lemos, o 5, o 6, o 10, o 12, o 31 e o 32, são versículos que falam sobre ame a correção. Quando alguém corrige você, aceite a correção, aceite a repreensão, aceite a justiça, a lei de Deus, e ande na verdade, porque você vai estar com os sábios. Se você for ímpio, você vai colher na sua própria pele as suas decisões. Agora podemos ir para o tema de número 4,
que fala sobre o princípio da obediência e o temor ao Senhor. Nós estamos usando aqui essa cor aqui, rosa. Nós vamos ver aqui que esses versículos que nós vamos ler agora falam para nós que vale a pena obedecer a Deus. Vale a pena ter o temor ao Senhor. O temor ao Senhor significa o respeito extremo a Deus. Veja o versículo 8. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento. Então, o sacrifício dos ímpios, a pessoa pensa que porque ela oferta ou dizima muito, que ela é agradável a Deus. Mas tem pessoas que oferecem as coisas para Deus de má vontade. Jesus, uma vez, vendo as pessoas ofertando, disse que a viúva que tinha dado 2 moedas tinha oferecido a maior oferta. O que Jesus estava dizendo? Todo mundo oferta, mas todo mundo oferta o resto. Mas a viúva ofereceu tudo o que ela tinha. Então o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor. Tem pessoas que ofertam as sobras, o resto. E quando elas fazem as suas ofertas, elas não fazem de coração aberto. Existem pessoas que muitas vezes ofertam porque elas estão em público. Então elas ficam preocupadas com a sua imagem. Lá em 1 Samuel, no capítulo 15, está escrito que uma certa feita, Deus mandou o rei Saul cumprir uma certa ordem. E o rei Saul, que era destruir os amalequitas, porque os amalequitas eram um povo cruel. Mas o rei Saul chegou lá, pegou todos os animais dos amalequitas e trouxe para Israel, dizendo assim: vou oferecer um sacrifício para Deus. E aí Deus disse para o rei Saul, usando o profeta Samuel: por acaso Deus tem prazer em sacrifício? Ele disse assim, o profeta Samuel disse para o rei Saul: melhor é obedecer do que sacrificar. Por causa disso, o rei Saul perdeu seu reinado. Deus disse: você não serve para o meu reino, porque você faz o que você pensa, o que você quer. E você não entende o temor ao Senhor, que é colocar Deus em primeiro lugar. Então o versículo 8 diz: o sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas a oração dos retos é o seu contentamento, a oração dos que obedecem a Ele. Oração dos retos. Os retos são os que obedecem. Quando nós obedecemos a Deus, Ele se contenta, Ele se alegra conosco. O versículo 9: o caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas Ele ama o que segue a justiça. Deus ama, aqui, o Deus ama quem segue a justiça, Deus ama quem obedece a sua palavra. O justo é aquele que obedece. Agora o versículo 16: melhor é o pouco com o temor do Senhor do que um grande tesouro onde há inquietação. Quando você tem Deus em primeiro lugar, quando você obedece a Deus, por mais que você não tenha tanto, o próprio Deus traz a multiplicação na sua vida. Agora, aquele que pensa assim: eu não preciso de Deus, eu posso conquistar com a minha força, com o meu trabalho, ele está agindo no seu orgulho. A pessoa pode até ter muito, 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 mas ela carrega inquietação. Agora, aquele que tem o pouco com o temor do Senhor,
tem tudo o que é suficiente. Deus não deixa faltar nada para aqueles que confiam nele. O versículo 16, então, está nessa linha aqui, de que vale a pena ter a obediência a Deus e o temor ao Senhor. Agora o versículo 21. A estultícia. Estultícia significa tolice. A tolice é a alegria para o que carece de entendimento. Mas o homem sábio anda retamente. Então a tolice é a alegria para quem não tem entendimento. Para aquele que carece de entendimento. Aquele que não tem entendimento. Quem não tem entendimento gosta da tolice. Fica alegre com a tolice. Mas o homem sábio anda retamente. O homem sábio anda retamente quer dizer, anda em obediência. Anda obedecendo a Deus. O versículo 24. Para o sábio, o caminho da vida é para cima, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. O sábio, ele olha para cima. Ele olha o que é melhor, o que agrada a Deus, para que ele se desvie do inferno que está embaixo. Versículo 29. Longe está o Senhor dos ímpios, mas escutará a oração dos justos, a oração dos obedientes. E o versículo 33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Temor do Senhor é colocar Deus em primeiro lugar e acima de tudo. É isso que traz a instrução da sabedoria. E diante da honra vai a humildade. Todos esses versículos aqui, na cor rosa aqui, os versículos que nós lemos, o 8, o 9, o 16, o 21, o 24, o 29 e o 33, falam sobre o valor da obediência a Deus e sobre o temor a Deus. Se você é justo, anda colado com a lei de Deus. Se você é reto, anda obedecendo os mandamentos de Deus. Se você teme ao Senhor, então você será recompensado. Agora nós vamos para o tema de número 5, que fala sobre a decisão pela alegria. E nós estamos usando a cor branco mesmo para esse tema da alegria. Nós vamos ler os versículos 13, 14, 15 e 30. Veja o versículo 13. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O 14. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia. O 15. Todos os dias do aflito são maus, mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. E o versículo... Vamos primeiro meditar nesses três aqui. Nós percebemos pela leitura desses versículos que a alegria é uma decisão. Nós podemos ter dias muito ruins e podemos ter dias que são muito bons. Mas veja que o versículo 13 fala: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando você está alegre, quando o versículo fala aformoseia o rosto, quando você está alegre, você tem ânimo. Quando você está alegre, você tem vida. Mas pela dor do coração o espírito se abate. Quando você se entrega para a tristeza, quando você se deixa abater, quando você se deixa deprimir, o teu espírito fica fraco. Quando você, no caso de desemprego, por exemplo, se você está numa situação de desemprego, mas você vê o desemprego como uma oportunidade para encontrar uma nova colocação, para mudar de ramo, para aprender alguma coisa nova, você dá alegria ao seu coração, você já fica com o seu rosto mais leve e você tem ânimo para ir avante. Mas se você começa a olhar para a situação com tristeza e pensa assim: não deu certo nada na minha vida, o espírito se abate e a pessoa fica ali, sem vida.
Então o versículo 14, completando 13, ele fala assim: o coração sábio buscará o conhecimento. A pessoa que é inteligente, a pessoa que é sábia, quando ela se depara com uma situação como o desemprego, ela vai buscar o conhecimento. Ela vai pensar assim: eu não vou me deixar abater, eu vou reagir, eu vou buscar uma nova oportunidade, eu vou fazer alguma coisa. Mas a boca dos tolos se apacentará de estultícia, que significa tolice. A boca dos tolos vai se alimentar de tolice. A minha vida não deu certo. Tudo na minha vida dá errado. Eu não nasci para vencer. Eu só nasci para perder. Então, a questão de alegria é: decida-se pela alegria. Quando uma situação se abater, decida-se pela alegria. O versículo 15 fala, ó, todos os dias do aflito são maus. Se você aceitar a aflição, todos os seus dias serão maus. Mas o de coração alegre tem um banquete contínuo. O que é um banquete? Um banquete é uma mesa com muita comida, em que você come à vontade. Então, um coração alegre, todo dia tem de onde tirar um alimento para sua alma, uma força para prosseguir, para continuar. Agora, veja o que Jesus disse aqui em Mateus. Aqui em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, nós vemos aqui que a candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. 23. Se porém os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se portanto a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas. O que esses versículos estão dizendo? Aquilo que você, a forma como você enxerga a vida, a candeia do corpo, a luz da vida são os olhos. A forma como você vê a sua situação determina como vai ser a sua vida. Se os teus olhos forem bons, se a forma como você olha a vida, se aquilo que você vê é bom, todo o teu corpo terá luz. Agora o 23. Se porém os teus olhos forem maus, se os teus olhos veem no desemprego, ó vida, ó azar, eu não nasci para dar certo, então o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Se a esperança que você tem é uma esperança fraca, se a fé que você tem é uma fé que é fraca, que é a luz que você tem, a sua esperança e a sua fé, forem trevas, forem insuficientes, as suas trevas serão muito grandes. Voltando aqui para Provérbios 15, vamos ler o último versículo sobre essa questão da decisão. Você decide se você vai ficar alegre ou se você vai ficar triste e se entregar para isso. Você decide como você olha, como você vê a vida. O versículo 30. A luz dos olhos alegra o coração, a boa fama engorda os ossos. Então veja aqui, a luz dos olhos. A luz dos olhos fala sobre clareza. Quando você tem clareza na forma como você enxerga a vida, você tem alegria no coração. A boa fama engorda os ossos. Tem uma outra versão aqui que fala que a boa notícia engorda os ossos. Esse versículo aqui ele quer dizer assim: quando você tem bons olhos, você consegue achar a alegria da vida. E quando você acha a alegria da vida, você recebe a boa notícia. Você recebe algo que te traz a felicidade. Essa ideia de engorda os ossos, a boa fama engorda os ossos, é a boa notícia traz alegria para você. Então, esses versículos que nós lemos, os versículos 13, 14, 15 e 30, falam sobre a decisão pela alegria. Os últimos versículos aqui, encerrando a meditação de Provérbios 15, nós temos o versículo 19, que fala sobre diligência e preguiça. O 19, o caminho do preguiçoso
é como a sebe de espinhos, é como uma parede cheia de espinhos. Mas a vereda dos retos está bem igualada. Então, o caminho dos retos é bem certo. O preguiçoso, pela sua preguiça, acaba tendo dificuldade para vencer porque ele vê espinhos em tudo. O preguiçoso, ele dá desculpa, é muito bom em dar desculpas. Ele fala: não dá, eu não consigo, acordei muito tarde, perdi o ônibus, não deu tempo, eu estava muito cansado. O preguiçoso, ele dá muita desculpa. Então, quem é preguiçoso tem a sua vida como uma parede de espinhos. Mas a vereda dos retos, os que resolvem seguir o caminho certo, eles vivem uma vida de prosperidade. Os últimos versículos aqui, nessa cor aqui verde, versículo 20: o filho sábio alegrará a seu pai, mas o homem insensato despreza a sua mãe. Esse versículo fala sobre o valor da família. O versículo 22: onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. A pessoa que é inteligente escuta os conselhos. Ela pede conselhos. Versículo 25: o Senhor arrancará a casa dos soberbos, mas firmará a herança da viúva. Os que são sábios são humildes, eles não são soberbos. O soberbo, aquele que acha que pode tudo, ele não enxerga as suas fraquezas e ele acaba tropeçando. Mas aquele que é humilde, como uma viúva, que é vulnerável, que reconhece a sua fragilidade, confia em Deus, vai ter a sua herança firmada, porque o Senhor o ajudará. E a pessoa que reconhece a sua fragilidade, como uma viúva, reconhece a sua fraqueza, ela sabe que ela precisa ouvir os conselhos. Então, o 25, ligando com o 22. Onde não há conselho, os projetos saem vãos, mas com a multidão de conselheiros se confirmarão. O soberbo, ele não escuta os conselhos. E o versículo 27. O que se dá a cobiça perturba a sua casa, mas o que aborrece as dádivas viverá. O 27 fala sobre integridade. Quem se entrega à cobiça, a pessoa fica desejando as coisas e ela aceita a corrupção. Então, aquele que se entrega para a cobiça, para aceitar dinheiro fácil, atalhos, caminhos errados, ele perturba a sua casa. Agora, aquele que aborrece a dádiva, o que aborrece o suborno, o que aborrece receber presentes para fazer coisas erradas, aquele que domina sobre a sua cobiça, não se entrega à cobiça, ele vai viver. O 27 fala sobre integridade. Essa é a meditação de Provérbios 15. Deus abençoe a sua vida e deixa nos comentários o que você achou, você que acompanha o canal, dessa forma que nós fizemos de meditar em Provérbios 15. Porque quem acompanha o canal sabe que, na maioria das vezes, nós vamos lendo versículo por versículo e vamos comentando versículo por versículo. Mas hoje nós estávamos falando aqui com a equipe e surgiu essa ideia de, ao invés de comentar versículo por versículo, organizar todos os versículos que falam a respeito de um assunto e colocar todos eles numa cor e falar a respeito daquele assunto. Dessa forma que nós meditamos em Provérbios 15, nós fechamos 6 temas aqui. Sobre o poder das palavras, depois nós falamos sobre a justiça de Deus, depois o tema 3, nós falamos sobre amar a correção, a justiça e a verdade, depois o tema 4, nós falamos sobre o princípio da obediência e o temor ao Senhor. O número 5, nós falamos sobre tomar a decisão pela alegria.
Depois, o número 6, nós falamos sobre a preguiça, o versículo 19. E por último, nós pegamos os outros versículos que ficaram faltando, que foram o 22, o 25, o 27, o 20, o 22, o 25 e 27, e fizemos o fechamento, falando de sabedoria prática. O versículo 20, escute o conselho dos pais. O versículo 22, escute os conselhos. O versículo 25, não seja soberbo, mas seja humilde. E o versículo 27, não se entregue à cobiça, mas domine sobre isso, para você não aceitar presentes e suborno para perverter a verdade. Então, deixe nos comentários o que você achou a respeito dessa forma de estudo de Provérbios. Deus abençoe a sua vida grandemente. Amém e amém. Agora eu quero fazer um convite a você que ouviu essa mensagem e ainda não aceitou a Jesus. A Bíblia fala que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho Jesus para morrer por toda a humanidade. Ele veio, pregou o reino de Deus e entregou a vida dele numa cruz para que, vencendo o pecado, ele, morrendo na cruz, pudesse trazer a salvação para todos nós. O que significa salvação? Significa que nós recebemos o perdão dos nossos pecados e, pelo perdão dos nossos pecados, nós podemos receber o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus morando em nós, e nos tornamos filhos de Deus, com o direito de morar no céu. Então, você só pode receber esse direito por meio de Jesus. As pessoas dizem que você pode chegar até Deus de várias formas, que o que importa é você seguir uma religião e praticar o bem. Mas a Bíblia traz a revelação que todos nós somos pecadores. Não existe nenhuma pessoa, por mais que se esforce para praticar exclusivamente o bem, que não tenha um pecado. E é por isso que Deus enviou Jesus. Por isso, a Bíblia traz uma revelação. Você precisa crer que Jesus é o Filho de Deus e que Deus o ressuscitou dos mortos. E você precisa declarar com a sua própria boca que você aceita Ele. Por isso nós chamamos isso de oração de confissão. É uma oração em que você declara, você confessa Jesus. Faça essa oração comigo para que você receba essa qualidade de filho de Deus, de filha de Deus. Diga aqui, número 1, Senhor Jesus, eu te aceito como meu único Senhor e Salvador. Número 2, perdoa meus pecados e me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Aqui no número 2, você está pedindo o perdão dos pecados e para Deus dar a você o Espírito Santo. Me dá o teu Espírito Santo para me guiar até o céu. Quando você declara isso, você já está recebendo agora o Espírito Santo em você. E número 3, escreve meu nome no livro da vida. O livro da vida é um livro que está no céu. Você pode consultar Apocalipse capítulo 20, lá está escrito que no dia do julgamento final, quando todos estiverem diante de Deus, aqueles que estiverem com o nome escrito no livro da vida, herdarão diretamente o reino dos céus. Os que não estiverem com o seu nome nesse livro, serão julgados pelas suas obras, de acordo com os livros das obras. Em nome de Jesus, amém. Agora que você fez essa oração, você é filho, você é filha de Deus. Procure uma igreja em que você se sinta bem e que pregue que só Jesus deve receber todas as nossas orações. Se você tem alguma imagem, anjo, amuleto na sua casa, embale e coloque fora da sua casa, porque dentro da sua casa agora já mora o Espírito de Deus, que é o Espírito Santo, o próprio Deus, já está com você e ele está na sua casa. Entre na sua casa e diga: esta casa eu declaro
que pertence a Deus. Isso basta para que você esteja com Deus. Compartilhe essa oração com as pessoas da sua família para que todos confessem Jesus e todos estarão guardados por Deus, por Jesus. Agora vamos fazer a oração final. Te agradecemos, Senhor, pela meditação de Provérbios 15 que nos falou a respeito do poder das palavras. Nos ensina a usar as palavras de maneira sábia, de maneira construtiva, de maneira a trazer paz para todos os que estão à nossa volta. Aprendemos também que vale a pena andar na justiça, porque os seus olhos estão em todos os lugares. Aprendemos que vale a pena também andar na correção, ouvindo os conselhos, andando na justiça e na verdade. Que vale a pena obedecer ao Senhor e ter o temor ao Senhor, e que podemos vencer a tristeza decidindo pela alegria. E eu peço que o Senhor venha nos ajudar. Ajude esse teu filho, essa tua filha que de repente está até passando pela situação de desemprego que nós comentamos. Que o Senhor venha abrir portas e que o Senhor venha dar alegria para que esse teu filho, essa tua filha tenha luz nos olhos. Veja com clareza a situação. Veja que mesmo no meio da tempestade, o Senhor pode trazer a paz e a bonança ali à frente, quando confiamos no Senhor. E aprendemos também sobre sermos humildes, mantermos a integridade, vencendo a nossa cobiça e andando, ouvindo os conselhos daqueles que nos amam. Então pedimos e também sobre vencer a preguiça. Ajuda cada um e cada uma a vencer os seus desafios, que possamos receber a tua paz e o teu alívio todos os dias, a tua proteção, o teu amor, o teu cuidado em todo o tempo. Dá saúde aos enfermos, dá salvação aos que pedem salvação da sua família, resgata aqueles que estão perdidos e nos acompanha hoje e sempre, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a sua vida. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar aqui no canto superior direito uma playlist, que é sobre o livro Uma Vida com Propósito. Esse livro revela por que nós estamos aqui na Terra. Revela qual o propósito de Deus para cada pessoa. Ele foi escrito em 40 capítulos e nós gravamos aqui no canal cada capítulo. Então eu vou colocar aqui a playlist. A playlist, quando você apertar, clicar em cima ou apertar aí a tela do celular, vai aparecer 40 vídeos, desde o capítulo número 1 até o capítulo 40. Você pode escolher o capítulo que você quiser e ouvir. Cada vídeo tem entre 35 e 50 minutos. E cada um dos capítulos, né, o ideal é você seguir a playlist. Escute um capítulo por dia, ou se você tiver tempo, escute 2, 3 capítulos por dia e depois faça anotações. Escute com um papel, com um caderno e com uma caneta, para que você anote coisas sobre o propósito de Deus na sua vida. Deus abençoe a sua vida, e se você lembrou de alguém que ainda não aceitou Jesus, que precisa ouvir essa palavra sobre a importância das palavras, compartilhe esse vídeo. E deixe nos comentários, você que está inscrito no canal, sobre o que você achou sobre essa forma de fazer a meditação do livro de Provérbios. Deus abençoe hoje e sempre grandemente a todos com a graça e paz de Cristo. Amém.